Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Marcelo Coutinho com vocês e hoje é dia de MetaTrader, segunda aula do terceiro curso nacional de programação e desenvolvimento de robôs. Bora lá? São 7h55, tem mais 5 minutinhos, então dá tempo de chegar tranquilo. Esqueci de pegar o ventilador. Vou pedir licença um instante, enquanto eu saio, pego o ventilador ou não. Vamos esperar, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver agora qual é a melhor opção. Tá bom. Qualquer coisa eu passo a mãozinha, ou então eu pego a toalhinha do meu pastor. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos para a segunda aula. Eu vou fazer uma revisão rápida da primeira. E aí a gente vai pegar e vai dar uma volta e vamos para o on-tick, que é a parte onde eu pego e efetivamente processo a estratégia, tá bom? Coloquei aqui o código da semana passada, tá aqui bonitinho. Deixa eu pegar meu retorno, ver se está certinho. Tá lá, meu retorno tá funcionando perfeitamente. E vamos começar, né? Vamos esperar o pessoal chegar tranquilo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso. Mais nada. Copyright TCNR, terceiro curso nacional de robôs. Dados de operação, dados de usuário. Deixa eu dar uma compilada, ver se tá tudo bacana. Tá tudo bacana. Média móvel rápida, média móvel lenta, 8,21, sem deslocamento. Uma tá simples, deixa eu ver se meu rosto tá na frente, não. E a outra tá exponencial. Então a mod SMA, média móvel simples. Mod EMA, média móvel exponencial. 9,15, 17, 45, eu opero. Contrato, stop gain, stop loss, pode colocar o que quiser. Aqui eu coloquei 200, geralmente eu deixo 0, porque aí eu vou lá e forço o usuário a colocar um valor. Aí tá lá os inputs, lembrando o que é o inputzinho. O inputzinho é quando você faz uma pergunta, né? Então o input, e aí você está perguntando alguma coisa para o usuário. Contrato aqui também você pode colocar 0 e forçar o usuário a... a esposa ligando. Forçar o usuário a colocar um valor. Deixa eu só ver o que é a esposa aqui, porque a esposa é família, né? Deixa eu só falar com ela aqui que eu tô bem. Que esposa e mãe não tem jeito. Transmitindo. Tá? Cheguei. O que mais? Depois disso a gente vai para os handles. Lembra que todo indicador tem que ter um handle. Lembra que o handle é o coração do indicador. Então eu tenho um indicador para média móvel que eu chamei de IMA, média móvel, fast, de média móvel rápida, handle. E você tem o IMA, slow, média móvel lenta, handle igual os handles inválidos. Depois você tem os buffers, que é onde eu armazeno os valores. Então, olha, coloquei até a colinha aqui do lado. Você tem o IMA de média móvel, fast de rápido, underscore buffer, assim como você tem underscore handle. É a forma que eu utilizo para poder nominar essas variáveis. Pode colocar o jeito que você quiser. Eu gosto de colocar uma coisa que é bem semelhante e fica igual para todo mundo. E depois você tem o IMA de média, slow devagar e buffer. E aí você tem a colinha aqui do lado. Então, a priori está tudo sob controle. Depois você tem o init, a declaração dos handles, tal, isso tudo a gente vai começar às 8 horas, 8 e pouquinho, para dar chance do pessoal chegar. A compilação tá ok, já testei, já coloquei no gráfico, já tirei. E aí bora para frente. Lázaro, boa noite, Mami está aí, esposa tá no caminho. Aqui tá tudo sob controle, tá. Eu acho que eu vou pegar o ventilador. Você espera um minutinho? Me dá só um minuto que eu já volto. Beleza, agora é outro esquema. Agora é outro esquema. Agora eu dou até 4 horas de aula. Então é isso daí, pessoal. Então lembrando, os inputs, que é a hora que você pergunta para o usuário o que você quer. Os handles, handle rápido, handle lento, cada média tem um handle. Aqui eu coloquei 3 buffers, porque é mais do que eu preciso. Eu preciso do buffer 0, que é o candle 0, que é o candle que está se movendo. Depois você tem o buffer 1,
que é o candle do lado, ou seja, pegando da sua direita, que é a região de relevância, para a esquerda. Candle 0, aquele que está se mexendo. Candle 1, o do lado. Candle 2, o do lado. Rápidos e lentos. E aí você tem a init, lembra da init? Quando você arrasta o robô para o gráfico, executa a init. Assim como quando você tira o robô do gráfico, você executa a de-init. Então, o que faz a init? Limpa o nosso último erro da memória para deixar branquinho. Caso aconteça um erro, ele vai mostrar para você o erro corrente. Event set timer, coloca o timer da variável igual a 5, tá? Faz a declaração do handle, a gente vai passar o array set series, na terceira aula nós vamos ver mecanismo de segurança. Chart indicator edge e imprime inicialização realizada com sucesso. Tá bom? Deixa eu ver uma coisinha aqui, 8:01, então tá bom, já podemos começar. Então, pessoal, vamos lá. Não vou perder muito tempo, não vou gastar muito tempo, não vou investir muito tempo aqui, porque tem muita coisa para ver e a gente vai direto para onde que interessa, que é o OnTick. Então, fazendo agora 8 horas oficialmente a revisão. Input, deixa eu aumentar aqui a letra. Input é quando você pergunta alguma coisa para o usuário. Tudo que está em vermelho são as variáveis que eu escolhi para guardar estes valores. Então tem uma variável que chama contrato, tem uma variável que chama stop loss, tem uma variável que chama stop gain, uma variável que chama H abertura, M abertura, H fechamento, M fechamento. Depois tem o período da média móvel, deslocamento da média móvel, o tipo da média móvel, lembrando que a SMA é a média móvel simples. Período da média móvel lenta, deslocamento da média móvel lenta e o tipo de média móvel lenta, no caso aqui, EMA exponencial, em compensação SMA simples. Falei que cada média tem que ter um handle, então handle da média rápida, o handle da média lenta, handle é o coração, é o que forma a média. Se tiver a banda de Bollinger vai ter que ter um handle, se tiver o IFR vai ter que ter um handle, se tiver um ADX vai ter que ter um handle, ou seja, colocou o indicador tem que ter um handle, isso daí é inegável. Já a quantidade de buffers aí depende do indicador. Se você pegar a média móvel, tem uma média, uma linha, um buffer. Se você pega, por exemplo, banda de Bollinger, MACD tem duas linhas, são 2 buffers. Banda de Bollinger, você tem as duas bandas laterais mais a média central, são 3 buffers, tá? Então você tem um handle e a quantidade de buffers proporcional à quantidade de linhas ou indicadores que cada indicador tem. Então você tem aqui, ele tem o conchetinho, lembrando que dentro do conchete você vai colocar o número do candle que você está procurando, tá? Não é bem isso, mas assim, para dar uma forma didática de explicar, você tem outras coisas para enfiar ali no meio também, mas a priori o número que você coloca ali é o número do candle que você quer a informação. Então vamos inicializar o robô, reset last error, ele vai pegar e dar uma limpada no buffer de erros, vai deixar esse cara zeradinho para nós. Event set timer, ele vai pegar aquela função que fica a cada X segundos sendo executada, sendo que X aqui vale 5. Aí eu faço a declaração do handle, então o handle da média móvel rápida é uma IMA em verde. Toda dúvida, clica F1. Ele vai te dar lá a descrição em português de como você faz, junto com um exemplo lá embaixo. Haja código, inclusive, isso é uma das coisas que eu acho fantástico na MetaQuotes. Tudo tem código, tudo tem exemplo e é muita coisa. Então, assim, não dá para reclamar que não tem documentação. Então, você tem uma média que vai pegar o símbolo do gráfico, underscore symbol é o símbolo do gráfico, underscore period é o período do gráfico. Depois você tem aqui o período, no nosso caso vale 8, o deslocamento vale 0, o tipo de média é a SMA, que é a simples, e aqui price close eu já hardcodeei, isso aqui poderia ser uma função, eu já peguei e coloquei direto aqui, eu falo, não, eu quero que a média seja calculada no preço de fechamento do candle, então eu já coloquei price close direto ali, e aí isso não é uma opção, você tem 3 opções, a primeira é o período,
A segundo deslocamento, se eu não quisesse colocar o deslocamento, eu vim aqui, ó, colocava 0 e aí não tem deslocamento, é uma opção a menos para o usuário. Aqui o método poderia colocar na mão mod_sma e aí fica só média simples, também não tem. Então legal, aqui é que você vai dando opção para o usuário para ele poder escolher na hora de fazer o backtest, verificar qual é a melhor opção, enfim, você tem algumas coisinhas nesse meio de caminho para ver o que você acha mais interessante. Depois você tem o se, que é o if, então se este cara der inválido, imprime uma mensagem, imprime o erro e retorna um erro escrito init failed, ou seja, ele vai falhar a inicialização. Depois, se deu tudo certo, ele vai lá para a média móvel lenta, faz o imã dela no período do gráfico, no símbolo do gráfico, invertido, né? No símbolo do gráfico, no período do gráfico. Período aqui está 21 períodos, o deslocamento está 0, o tipo de método aqui está média móvel exponencial, isso tudo pode ser trocado. Aqui você tem um if, se a média móvel lenta der inválida, imprime aqui uma mensagem, imprime o código do erro, retorna inicialização com falha. Falei do Array Setter Series, que ele pega e vira o buffer. Lembra que o candle atual no MetaTrader é aquele lá atrás que está escondido. Eu preciso que ele pegue o buffer e inverta para falar que o candle atual é o meu primeiro à direita. Então você vai usar essa funçãozinha, Array Setter Series, vai pegar o buffer e vai colocar true na frente. E vai plotar o indicador no gráfico com Chart Indicator Add, Chart ID, que é o gráfico atual, 0 é a região, 0 é a parte central do gráfico, 1 é embaixo, MACD, 2 é embaixo, IFR, 0 é a parte central. Qual é o handle de qual indicador você está querendo plotar? Feito tudo isso, deu tudo certo, imprime inicialização realizada com sucesso e retorna init succeed, que é diferente de init failed, tá bom? Falei da onInit, vamos para deinit. Então, event kill timer, então a primeira coisa que ele faz na hora que eu tiro o robozinho do gráfico, eu vou lá e mato o timer, não preciso mais dele, desocupa a memória e é uma elegância você abrir e fechar variáveis ou processos dentro do seu robô. Então aqui, como eu tenho um event set timer que liga o timer, aqui eu tenho um event kill timer, vai lá e desliga o timer. Uso o meu reset last error, ou seja, dou uma resetada no meu último erro, deixo ele zeradinho. Indicator release, ou seja, dou um release no indicador, isso aqui ocupa muita memória, então assim, acabou, vai lá, dá um release no indicador, libera a memória. Array free, libero, ou seja, toda a parte interna dos buffers que tem valores, que é o valor da média móvel no candle 0, valor da média móvel no candle 1, etc. Isso tudo eu dou um array free. Aí eu esqueci o que é array free. Clica 2 F1, libera o buffer de um array dinâmico e define o tamanho da dimensão do tamanho do array para 0. Ou seja, isso que é um array free. Então eu pego esse cara e libero, muito semelhante ao que eu faço com o indicator release. Ou seja, eu estou liberando memória, eu estou liberando coisas que eu não vou mais usar. Delete chart, delete, que é o certo, chart indicator, eu vou lá, eu coloquei o chart, o indicador no chart, no gráfico, aí eu falando em inglês. Você tem que tirar fora, né? Então você vai lá, coloca, desenham-se as médias, você vai lá, tira, apagam-se as médias. Você vai ver que o MetaTrader reclama com isso. Você não pode, por exemplo, colocar um robô num gráfico sujo. O MetaTrader reclama. Então você tem que limpar esse cara, ter certeza que está tudo zeradinho para colocar um indicador ou um robô em funcionamento. Inclusive é mecanismo de segurança. Imprime de inicialização, não sei se existe isso em português, executada, e aí tá feito. Sobrou a onTick, que é aquela negócio a negócio, que é aquela que a gente vai popular agora. E sobrou a onTimer, que eu falei na aula passada, que é aquela que no caso aqui executa de 5 em 5 segundos, dos meus robôs de 30 em 30, que é a função que a cada 30 segundos eu dou um ping na corretora e vejo se está tudo sob controle, se eu estou conectado, qual é o tempo de latência entre eu, computador, MT5 desktop e o MetaTrader server da corretora. Então assim, tem várias coisas que eu faço a cada 30 em 30 segundos para ver se eu estou vivo, se o book não está em leilão,
Ou seja, quem mais que eu tenho mais uma coisa também. Ah, se o número de negócios não parou, são 4 coisas que a gente olha. Número de negócios, book, a conexão com a corretora e tempo de latência. Esses 4 caras eu tenho que colocar no timer. Então, é uma função interessante porque ela acontece em intervalos de tempo determinísticos e é algo que você usa, eu principalmente, basicamente, para segurança. Tá bom? Flávio Alves Silva, Coutinho, libera a aula 1 pra gente assistir. Deu um problema na aula 1, eu tirei do ar. Eu preciso reeditar um pedacinho da aula, eu vou subir. Vou ver se eu consigo fazer isso hoje. Eu já libero tanto a 1 quanto a 2. Flávio, desculpa, realmente foi uma falha minha. Eu não consegui fazer isso durante a semana. Mas eu preciso editar e subir. Tanto a 1, essa daqui já está subindo no automático. A outra eu vou fazer o upload e subo ela depois dessa daqui, se tudo der certo. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a fazer a parte do on-tick, ou seja, cada negócio eu vou pegar e vou trabalhar para levar o robô até a estratégia, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente faz no on-tick é a famosa, que vocês já conhecem, Reset Last Error, ou seja, eu vou lá e zero meus errinhos, deixo tudo papai e mamãe, tranquilinho. E agora começou o game. Então, a cada negócio, comprou um mini índice, vendeu um mini índice, um negócio on-tick. Comprou 10 mini índice, vendeu 10 mini índice, um negócio on-tick. Então, a cada negócio, e aí você imagina a quantidade de vezes que uma on-tick é processada, porque você imagina os milhares de negócios que você tem no mini índice, por exemplo. Então, a quantidade de vezes que ele vem no on-tick. Por isso que o robô, no coaching, eu tenho o módulo 4, que é o módulo de COT, que é otimização de código. Porque o robô de aluno tem que ser um robô muito enxuto. Então a gente pega e trabalha com um robô bem fininho. Então a gente tem que otimizar o código para tirar aquela quantidade de linhas, entendeu? Essa é a grande ideia. Então, fez o on-tick, fez o reset last error. Agora eu vou fazer o que se chama copy buffer. O que é isso? Agora aqui presta atenção, porque isso aqui é importante. Eu preciso pegar o handle da minha média, que eu declarei lá em cima, e preciso jogar os valores atualizados da média móvel no candle 0, média móvel no candle 1, média móvel no candle 2. Então você vai usar esse comando, copy buffer do handle, tá? Do buffer 0, pula, é sempre 003 até que se prove o contrário. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando os valores da média móvel nos candles 0, 1, 2 e estou atualizando, tá? É assim que funciona. Depois eu fiz isso para a média rápida, eu preciso fazer isso para a média móvel lenta. Então você tem um outro copy buffer, vou tomar minha coquinha, do handle de média móvel lenta, 003, depois explico, para os buffers 0, candle 0, 1, candle 1, 2, candle 2. Aí feito isso, então eu já atualizei os meus buffers. Depois disso, deixa eu pegar minha colinha para a gente não perder tempo fazendo a atualização. Então aqui, deixa eu só, uma coisa que eu falei, né? Deixar o código bem documentado. Então aqui o que eu estou fazendo no copy buffer? Eu estou atualizando os valores do buffer das médias no candle 0, candle 1, candle 2, tá? Então, de novo, documentem de forma bacana. Estou fazendo um robô para o cliente, mandou o robô para mim, 3.000 linhas, não tem um código, uma linha documentada. Então, você tem que ficar inferindo. E aquilo que eu falei também, né? Deem nomes que sejam decentes. Então, a variável chama C. É a variável que tem o número de contratos. Meu, não põe C, põe contratos, é mais fácil. Porque você bate o olho na variável, você sabe o que ela faz. Então evite de usar variáveis X, Y, Z, A, B, C, D, B1, B1, V2. Não dá para saber o que é isso. Então já coloca o nome da variável, uma coisa que fique amigável. Descendo de novo, vou lá para minha on-tick, o que eu fiz? Resetei os meus erros e atualizei os valores dos buffers. Então, cada negócio reseta, cada negócio atualiza. Candle 0, Candle 1, Candle 2. Faz isso
várias vezes por minuto. Não importa, não sobrecarrega o teu robô, não gera nenhum tipo de overlay, não gera nada. Então pode deixar esse cara dessa forma. Tem outras formas de se fazer isso. Eu gosto dessa, tem vezes que não é necessário fazer nessa velocidade. Aqui, como é um robô simples, deixa eu ensinar o que é mais fácil. Depois, mais para frente, se for o caso, lá no coaching eu ensino vocês outras formas de fazer esse tipo de atualização que não consomem tanto processamento. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar a hora dentro do meu robô. Então, meu robô precisa saber que horas são. Então, existe um comando que se chama mqlDateTime, que eu não sei o que faz. Clica em cima dele F1 e ele vai fazer uma estrutura de dados para você. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Então, uma estrutura mqlDateTime, ele tem o ano, tem o mês, tem o dia, tem a hora, tem o minuto, tem o segundo, tem o dia da semana e tem o dia do ano. Então, o que é isso? Isso daqui é o seguinte, eu estou pegando essa variável dt, que ela podia chamar qualquer coisa, ela podia chamar dt igual a data interna, que é um nome mais bacana do que dt. Então, vamos trocar esse dt por data interna. Então agora você tem uma data interna ponto ano, data interna ponto mês, data interna ponto dia. Você joga uma estrutura dentro dessa variável. Então essa variável agora ela passa a ter uma estrutura. A gente chama isso de struct, coincidentemente, né? A estrutura dela é uma struct. Então é uma estrutura que a gente joga dentro da variável. E aí, para essa data interna, eu jogo time current. O que é o time current? Atento aqui, porque 10 em 10 vão falar bobagem. Você tem duas variáveis de atribuição de tempo, a time current e a time local. A time current é a data do servidor, não é a data local da sua máquina. Então, quando você usa time current, você está pegando essa estrutura de data e horário e jogando ela dentro daquela variável data interna. Então, se eu pedir, por exemplo, data interna ponto dia, ele tem que me retornar, dia de hoje, 17. Data interna ponto mês, ele tem que me retornar 2. Data interna ponto ano, ele tem que me retornar 2022. Então, uma você prepara a estrutura da data interna, a outra você popula a estrutura da data interna. Então eu estou sincronizado. Que data interna é essa? Data interna do servidor, tá bom? Feito isso, eu vou atualizar os valores de horário. Aqui agora tem um bizu. Não se preocupe muito em entender, se você não entender aqui agora no D0, isso aqui uma hora cai a ficha. É você atualizar as variáveis de horário para eu saber se o mercado está aberto ou está fechado. Então tem uma variável lock que se chama local, isso é uma forma que eu uso quando a variável é global. Eu acho que eu não criei nenhuma ainda, né? Não, eu vou criar. Eu crio uma variável global assim, ó. Vamos criar aqui só para vocês. Já nós vamos criar, mas deixa eu só criar aqui para já variáveis globais. Quem sabe faz ao vivo. Então a variável global eu vou criar, sei lá, uma int gl de global underscore idade igual a 0, por exemplo. Então, o que é uma variável global? É uma variável vista em qualquer parte do programa. Então você está dentro da um tick, da um init, da um book event, da trade transaction, ou seja, uma variável global. Aonde você chamar essa variável, todas as funções vão reconhecer. Você tem uma variável que se chama lock, que é uma variável global. Lock foi eu que inventei, pode colocar o que você quiser. É uma variável que, nesse caso, ela só existe dentro da um tick. Então, se eu pegar essa lock e tentar achar o valor dela fora dessa função, eu não vou achar, ela vai me dar um erro, falando que essa variável não existe. Eu criei três variáveis. Uma que se chama horário atual, que é a data interna ponto hora, vezes 60, ou seja, 3 vezes 60 vai dar 6, 12, 18, 180, você já vai entender por quê, mais dt minuto.
Então, basicamente, eu estou transformando tudo em minuto. É isso que eu estou fazendo. Estou pegando a hora, multiplicando por 60 minutos, mais a data interna ponto minuto. E depois eu estou pegando a horário de abertura e horário de fechamento com base vermelho, com base nos inputs que estão lá em cima. Então eu venho aqui em cima e eu pergunto para o usuário qual é o horário de abertura, qual é o minuto de abertura, qual é o horário de fechamento, qual é o minuto de fechamento. Tem outras formas de fazer isso, mais bonito. Estou fazendo essa porque é a mais didática. Tem outras formas de fazer que fica mais elegante do que fazer em 4 linhas. Dá para fazer numa linha só. De qualquer forma, tá aqui, pode usar que funciona bárbaro. Feito isso, eu tenho 3 variáveis. Eu tenho uma variável que fala para mim que horas são. Eu tenho uma variável que fala para mim qual é o horário de abertura em minutos. Eu tenho uma outra variável que fala para mim qual é o horário de fechamento em minutos. E aí eu tenho certeza que vocês são inteligentes pra caramba, vocês já pegaram o bizu. Qual que é o bizu? Eu vou comparar se o horário de abertura já está disponível. Então, verifica a abertura. Se o horário atual for menor que o horário de abertura, eu faço alguma coisa que eu já vou explicar. Da mesma forma, se o horário atual for maior que o horário de fechamento, eu faço alguma coisa que eu já vou explicar. Então, eu tenho 3 slots. O mercado está fechado, ainda não abriu. O mercado está aberto, o mercado está fechado, porque já fechou. Então, eu tenho abertura, mercado e fechamento. Então, para eu não deixar o robô ligado direto, eu posso pegar e falar o seguinte: se o horário atual é menor que o horário de abertura, se o horário de atual é menor que o horário de abertura, por enquanto eu vou dar um return. Sim. Deixa como tá, ele simplesmente pega e volta. Ele vai entrar num loop. Se o horário atual for maior que o horário de fechamento, dá um return. E aí, por enquanto, é só isso que ele vai fazer. Ou seja, horário atual menor que a hora de abertura, volta. E aí ele fica num ciclo preso. Horário atual maior que o horário de fechamento, já fechou. Return, volta e deixa esse cara preso. Então, antes do mercado abrir e depois do mercado fechar, eu já travei. Então, o programa só vai continuar se efetivamente tiver no horário que eu pedi, que é o horário das 9h15 até as 17h45. Então, quando for 9h14, o robô vai vir, vai voltar. Quando for 9h15, ele passa. Quando for 17h45, vai passar. Quando for 17h46, já não passa mais nada, ele volta e ele fica preso até o outro dia. Então, é assim que funciona. É assim que eu controlo os horários dentro do robô. Tá bom? Marcelo Freitas, eu comentei, teve uma falha minha na disponibilização da primeira aula. Eu vou disponibilizar a primeira e a segunda, tá bom? Me perdoa. Depois, aconteceu alguma coisa de errado aqui, faltou um ponto e vírgula aqui, por isso. Desce, 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 desce. Falei tudo, agora tô aqui. Então, mostrei para vocês como é que eu calculo o horário, tá? Então, como é que eu calculo o horário? Lembrando, esse horário é o horário do servidor. Lembrando que eu atualizo essas 3 variáveis para eu poder comparar qual é o bizu que eu estou fazendo. Eu estou convertendo tudo em minuto. Então eu comparo a quantidade de minutos com relação à quantidade de minutos que eu preciso para abrir, comparo a quantidade de minutos com a quantidade de minutos pós fechamento do mercado. E aí eu sei que se o horário atual é menor que o horário de abertura, simplesmente pega e retorna e fica preso lá até abrir. Se o horário atual for maior que o horário de fechamento, retorna, fica preso até o dia seguinte. Bacaninha, é isso que a gente precisa, não precisa mais do que isso. Feito isso, aí eu vou colocar as variáveis globais, que a gente já vai chegar nela, tá? Então eu vou só deixar anotado aqui por enquanto.
Tá? E de novo, pessoal, vai sempre vendo, e aí uma coisa se precisar, né? Por exemplo, aqui, ó, eu podia vir aqui, ó, transforma em minutos. Aqui, atribui uma estrutura do tipo data e hora. Então, esse tipo de comentário, expliquei na aula número 1. Isso aqui não carrega quando o seu robô for compilado e transformado em linguagem, que é a que o MetaTrader entende para executar. Esses comentários não entram. Então, vocês podem comentar o tanto que vocês quiserem, pode escrever a nossa linda Bíblia nele, que isso não pesa o seu robô, mas facilita muito a vida. No meu caso, para mim, quando o aluno manda o código, e aí eu sei, bato o olho e já sei que parte do programa eu tô, e aí quando tem alguma variável ou o aluno faz algo diferente, eu consigo identificar rapidamente, não preciso ficar procurando por quê. Então, de novo, não usem variáveis de nome A, B, C, D, X, Y, Z, porque não dá para saber o que é isso. Então, aqui, de novo, posso até descrever a minha função do if. Então, se o horário de abertura não chegou, então ele vai vir aqui, ó, volta e fica em loop. Aqui mesma coisa, se bateu hora de fechamento, fica em loop até amanhã, que não é amanhã porque tem um bisuzinho, mas a priori até amanhã. Clica em compilar, aqui embaixo 0 erros, 0 avisos, então por enquanto tudo sob controle, nosso código redondinho sem nenhum tipo de erro. Aqui, lembrando, a OnTick eu preciso de um negócio, agora são 20h27, não tem negócio porque a bolsa fechou. Então, a gente não vai conseguir testar isso quando vocês estiverem com o código em mãos. Já falei que eu vou liberar o código para vocês na última aula. Vocês peguem e trabalham com o robô em horário. Vou falar de novo, disclaimer, faz de conta que tem uma bandeira vermelha piscando. Esse código não tem mecanismo de segurança, esse código não é para ser utilizado em conta real, esse código só deve ser utilizado em conta demo. Cuidado com isso, tá bom? Desce mais um pouquinho, desce. Fala, Tramujas, meu querido, tudo bom? Meu padrinho de casamento. Aqui, agora, a próxima coisa que eu faço é, o robô passou. Então, fez a data, atribuiu a data, fez o horário atual está dentro do intervalo, então o robô continua executando. Passou por aqui. A primeira coisa que ele vai fazer aqui agora é verificar se eu estou posicionado. Primeira coisa que você vai fazer agora, depois das variáveis globais, que por enquanto eu não vou colocar nada, é verificar se eu estou posicionado. Então, eu crio uma variável que chama GL Global, GL Open Position. Aqui eu uso em inglês, porque como é muito código que você acaba pegando na internet, tudo feito a maioria em inglês, então eu já vou pegando, copiando e colando. Então, essa variável ela não existe. Se eu pegar e compilar aqui agora, ó, ele vai dar um erro, ele vai falar GL contratos, valor requerido, GL contratos, ele pede valor, mas depois ele fala undeclared identifier, ou seja, a variável não está declarada. Então, nós vamos fazer o seguinte, isso aqui eu vou matar, porque a gente não precisa disso agora, e aí eu vou deixar só isso aqui. Então, essa GL Open Position, eu vou declarar ela agora. Então, vamos lá para cima, vamos lá nas nossas variáveis globais, e agora eu vou declarar ela. Ela é uma booleana. O que é booleana? Verdadeiro ou falso? True or false? Então, uma booleana GL Open Position, ela vai começar o dia como falsa. O que essa variável me fala? Se eu tenho posição barra custódia aberta no momento. Então, vai lá, documenta o código. Se eu tenho posição, acho que essa barra aqui ela vai me dar problema. Deixa eu tirar ela aqui. Se eu tenho posição aberta no momento. Acho que não, mas tirei.
Depois, o que mais que eu coloquei lá embaixo? Vamos voltar. GL Position Type. Preciso criar essa variável. Então, GL Position Type, ela é inteira. Então, vamos criar uma variável do tipo int de inteira. GL Position Type. Ela vai começar com... Deixa eu pegar a minha colinha que eu esqueci se ela começa com 0 ou se ela começa com 1. Variáveis de monitoramento, GL Position Type, ela começa com 0. Então, vou pegar aqui e colocar ela aqui, que já é mais fácil. Então, o que é GL Position Type? Se estou comprado ou vendido. Então, é isso que ela vai falar para mim. Depois, tem uma outra variável que é a GL Contratos, que é quantidade de contratos que eu tenho no momento. Quantidade de contratos que tenho no momento. Então agora vamos pegar e organizar o código bacaninha para ficar tudo redondinho. Então tá lá. Se eu tenho posição aberta, se eu estou comprado ou vendido e a quantidade de contratos que eu tenho no momento. Acho que agora já foi, vamos dar um compilar. 0 erros, 0 avisos. Então agora estamos bonito na foto com as nossas variáveis devidamente declaradas. Esse é o termo, tá bom? Então, o que eu faço? Eu faço ali o meu horário, vamos voltar lá para ele. Olha ele aqui, ó. Atribuí o meu horário. Fiz lá a minha mágica de transformar tudo para minutos, para ver aonde que eu tô dentro da minha janela de horários. Verifico a abertura e aí as variáveis globais aqui por enquanto está em branco, só deixei avisado aqui para a gente não esquecer. Agora eu vou verificar se eu estou comprado ou estou vendido. Então, GL Open Position, ela chama-se Position Select do símbolo. Qual símbolo? O símbolo que está o robô no gráfico, tá? Eu poderia colocar hard codeado, esse é o nome. Falar que esse cara é Petro 4. Isso tem alguns motivos que às vezes você quer obrigar um símbolo diferente do que está no gráfico. Aqui, como esse robô é um robô que opera com base no que está no gráfico, ele vai como símbolo. Aqui é ler português. Se eu tiver posição, ou esse cara for igual a true, ou seja, se for verdade isso, se eu tiver posição... A variável GL Position Type, ela vai pegar para mim que tipo de posição, comprado ou vendido. A variável GL Contratos, ela vai trazer para mim qual é o tamanho, qual é o volume da minha posição. Então, se eu estou posicionado, então vamos colocar lá, se tô é ótimo, né? Se estou posicionado, então ele vai lá, se for verdade... O que ele vai fazer? Ele vai pegar se é compra ou venda e ele vai pegar o tamanho da posição. De novo, documentem o seu código, tá bom? Caso contrário, else. Else é caso contrário. Bati sem querer aqui. Por que você não quer fazer? Caso contrário, ele pega essa variável GL Position Type, que é essa daqui, ó, e atribui wrong value. Wrong value é qualquer valor. Isso aqui poderia ser pelo menos, por exemplo, menos 1. Pouco importa. Wrong value é uma forma costumeira, não sei se é esse o termo, de você colocar uma variável quando ela não tem o valor que você quer, você chama ela de wrong value. Chamando ela de wrong value, você está chamando ela de menos 1, na verdade. Pouco importa. Tá? Então, eu selecionei minha posição. Então, tenho posição nesse símbolo. Se for verdade, pega para mim o tipo de posição, atribui e joga nessa position type. Pega para mim a quantidade de contratos e joga no position volume. Aqui, por exemplo, em mecanismos de segurança, a gente coloca o quê? A gente coloca se a quantidade de contratos for maior do que a quantidade de contratos que eu mandei operar, stopa o robô, encerra as ordens, mecanismo de segurança, alarme, SMS,
push notification, e aí você avisa o usuário e fala, cara, você pediu para operar 5 em 5 contratos, eu acabei de ler a tua posição, tem 10. Então aqui dentro, por exemplo, vai o mecanismo de segurança de quantidade de contratos, tá bom? Desce mais um pouquinho. Fizemos a leitura do... Deixa eu pegar minha colinha que é mais fácil, eu não preciso ficar. Fizemos a minha leitura do... Desce. Tramujas tentando aprender sobre robôs com o melhor. Obrigado, meu querido. Não é assim, mas obrigado. Aí agora a gente vai entrar no bagano legal. A gente vai entrar no... Analisa preço, analisa indicadores. Agora é o bizu, Analisa indicadores. Agora tem que prestar atenção. Vou dar uma compilada, vai dar erro. Beleza, sob controle. Já nós vamos tirar esses erros daí. Olha só. O que a gente vai fazer agora, né? A primeira coisa que eu fiz, então, foi analisar se eu tenho custódia, né? Então, por quê? Porque eu preciso saber disso, né? Por exemplo, eu estou operando 5 contratos, bateu uma boleta de compra mais 5. Pô, mas eu já sei que eu tenho 5. Então, eu tenho que pegar essa boleta de compra e tenho que excluir ela. Então, eu vou ensinar vocês a fazer esse tipo de coisa. Então, ele compra 5, 10, 20, 40, 80, e aí ele vai fazendo martingale maluco lá, você vai quebrar. Então, tem formas de se defender. Por isso que essas formas que eu estou explicando são algumas. Quando você vai para o robô em conta real, é outro esquema. Então, por isso que, de novo, disclaimer, vermelho piscando, esse robô não deve ser colocado em conta real, só conta demo para estudo. Analisar indicadores. Então, vamos lá agora. Se o buffer da média móvel rápida do candle 1 estiver acima do buffer da média móvel lenta do candle 1. O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer o cruzamento. É agora que eu vou ver o cruzamento das médias. Se o buffer da média móvel lenta do candle 2 for maior que o buffer da média móvel rápida no candle 2, então eu criei uma variável que se chama GL tendência e chamei esse cara de compra. Essa variável eu ainda não declarei ela, eu preciso declarar. Na verdade, você usa essa variável só quando você tem mais de um indicador. Aqui, como eu estou copiando de outro código, não tem problema. A gente vai pegar e eu vou usar ela só para mostrar. Mas na verdade não precisaria não, tá? Então, o que acontece? Essa GL global, tendência da média móvel, eu preciso criar. Então, vamos subir. Vamos lá nas minhas variáveis globais e vamos criar uma variável que nós vamos chamar de string, porque é uma variável tipo texto. E vamos colocar que essa daqui é a tendência de compra, uma tendência de venda e uma tendência que eu vou chamar de neutra. Poderia chamar de qualquer coisa. Então, ele mostra a tendência das médias móveis. Tá bom? Vai lá, empurra, volta para trás, puxa. Ok? Então, tá lá, tá feito. Desceu mais um pouquinho, desceu mais um pouquinho. Desce. Nosso código tá ficando bonito já, hein? Tá ficando bacana esse código. E aí, de novo, deixa eu dar uma compilada, sumiu os erros. O erro era só realmente a questão da variável que não estava declarada. Então, agora, como já declarou, ela tá bonita. No caso da venda, é o contrário. Então, se a média móvel rápida do candle 0 estiver abaixo da média móvel lenta do candle 0, média móvel rápida abaixo da lenta, cruzou para baixo, é isso que nós vamos ver. Se a média móvel rápida do candle 1 estiver acima da média móvel lenta do candle 1, GL tendência venda. Então aqui eu crio uma variável, essa variável é a mesma, é a variável que vai me falar se eu estou comprado não, se os meus indicadores estão dando compra ou se os meus indicadores estão dando venda. Uma coisa importante aqui, nota que eu estou usando candle 1 e candle 2. Por quê? Porque o candle 0 é o candle do momento, é aquele cara que fica oscilando.
Então eu não posso usar, porque às vezes ele cruza, descruza, cruza, descruza, cruza, descruza. Então ele pode dar um rompimento falso, cruzamento falso, na verdade. Então, esse robô de média móvel, por si só, já é um robô lento. Por quê? Porque eu espero o cruzamento do candle no candle 1 com 2. Então, se você está operando num gráfico de 5 minutos, você forçosamente, você vai ter que aguardar 5 minutos do fechamento do candle 0, para que ele vá para o candle 1, para aí sim você comparar e ver se a média cruzou ou não cruzou. Você pode fazer candle 0 com 1? Pode. Qual é o risco? Falso cruzamento, tá bom? Boa noite, Coutinho. Perdi um pedaço da aula 1. O robô serve para qualquer plataforma que eu esteja usando. Eduardo, serve para MetaTrader 5. Ele serve para qualquer ativo que você esteja operando. Vale para mini índice, vale para papel, vale para Forex, vale para commodities, vale para Bitcoin. E aí, assim, vale para S&P, vale para ativos operados, por exemplo, nos Estados Unidos, Microsoft, Google, stocks, né, que a gente fala, enfim, vale, tem gráfico, tem cotação, e tem MetaTrader, pode ir que ele vai tranquilo, tá bom? Então, pessoal, olha só, aqui, se você quiser, eu até coloquei uma linhazinha aqui, deixa eu só ver uma coisa, não, vou dar depois que senão vai ficar complicado. Então, o que acontece? Agora, a gente vai pegar e vai fazer os mecanismos de compra. Os mecanismos de compra, eles vão usar uma variável que se chama GL Order. Então vamos lá em cima, variáveis globais, vamos criar uma variável do tipo inteira, porque ela usa os números 1 e menos 1. Vamos chamar ela de GL, porque ela é global, ela é vista em toda a parte do código. E essa variável se chama GL Order e ela vai começar com o valor 0. O que diz essa variável? Se for 1, compra. Se for menos 1, vende. Tá bom? Então, é isso que faz essa variável. Se for 1, compra. Se for menos 1, vende. 1 compra, menos 1 vende. Então, agora, o que acontece? Foi o que eu falei, eu não precisava dessa tendência, podia colocar direto aqui. Mas, vamos lá. Então, agora eu vou para o mecanismo de compra. E aí presta muita atenção, porque o hold está aqui também. Então, compra. Se a minha variável GL underscore tendência for igual, dois iguais, igual, o if é uma comparação. Então, o igual ele é duplo. Diferente de um igual, que é uma atribuição de valor. Então, se GL tendência for igual com 2 a compra, aquela minha variável GL order é igual a 1. Se a minha... vamos copiar, né? Mais fácil. Se a minha variável for venda, o GL order é igual a menos 1. Então, o GL order ele vai ter dois valores. Ou ele é 1, quando você tem uma necessidade de compra, ou ele é menos 1, quando você tem uma necessidade de venda. Tá bom? Próxima, Flávia, minha esposa, deve estar no caminho de casa. Agora o pau come. Então agora tem que prestar atenção, porque senão não vai entender. Agora, existe um cara que é o hold de compra, tá? Tem formas distintas de fazer. Essa daqui não é, entre aspas, a mais profissional, mas é a mais didática. Então, ela tá longa, mas ela ensina de uma forma brilhante. Entendeu? Eu fazendo merchan meu mesmo, mas ela é brilhante na forma de ensinar. Então, presta atenção para entender o raciocínio. Esquece o código. O código você vai pegar e vai copiar. Presta atenção no raciocínio para você ver como é que eu faço esse raciocínio. Se GL Open Position é igual a True, ou seja, eu tenho posição, e GL Position Type é igual a Buy. Então, se eu tenho posição e a minha posição é uma posição de compra,
e o GL order igual a 1, então peraí, eu tenho posição de compra e o robô está mandando comprar. Então aqui é onde ele descabeça. O que eu faço? GL order igual a 0. Então esse cara é um mecanismo de segurança, é um mecanismo de proteção para o robô não disparar. Então, se eu tenho posição e eu estou comprado e o GL order é 1, então assim, ele está mandando comprar, só que eu já tenho posição e já estou comprado. Por isso que eu olho a posição antes. Por isso que antes de fazer as análises, isso vale no meu robô, vale no seu e vale no de qualquer um. Você sempre, primeira coisa que você faz, na hora que começa, você checa a posição. Porque qualquer atitude que você tiver que tomar, você já toma no início do processamento. Então, anota. Primeira coisa a fazer, que o Coutinho falou. Entrou no Antique, passou das liberações de horário, qual é a primeira coisa que você faz? Checa a posição. Porque se tiver descabeçado, é aí que você tem que começar a entrar em período de emergência. Tá bom? Então, agora, você tem o hold da compra e você tem o hold da venda. Então, a mesma coisa que eu fiz para compra, eu vou fazer para venda. Quer colocar aqui para ficar bonito? Vamos colocar //, se eu tenho posição e a posição é compra e o GL order é igual a 1, eu zero o GL order para não comprar. Tá lá. Entendeu? Na venda, mesma coisa. Espera aí que eu tenho toque. Tem nem minha mãe. Se eu tenho posição, então se GL Open Position é igual a True. Então eu tenho posição? Tenho. A minha posição é uma posição de venda. E o GL Order é igual a -1. Então assim, eu tenho posição, eu estou vendido, e o GL Order é igual a -1 está mandando vender de novo. O que eu faço? GL order igual a 0. Então aqui, ó, mesma coisa. Ctrl C, Ctrl V. Se eu tenho posição e a posição é venda e o GL order igual a -1, eu zero o GL order para não vender. Entendeu? Dúvidas, levanta a mão. Tudo bem? Tudo sob controle? Ok, ok, ok. Obrigado, beleza. O que acontecerá com as ordens abertas quando bater no horário de fechamento? Mecanismo de segurança. Você vai fechar todas as ordens e você vai fechar todas as posições e vai cancelar todas as ordens. Lição de casa. Isso aí é o módulo 3 do coaching, mecanismos de segurança. Um deles é bateu no horário de fechamento ou vou te dar outro bizu. Isso não faz parte desse curso. Mas vou te dar ele mesmo assim para você já colocar ele na cabeça. Você tem 5 contratos no teu robô, compra 5, vende 5, compra 5, vende 5. Você vai lá, chama o Position Select, ele fala que você tem 10. O que você faz? Zera o robô, cancela todas as posições e deleta todas as ordens, manda um SMS, um push notification, ou um e-mail, ou faz um FTP de arquivo e avisa o usuário que deu bobagem. Então, isso... mecanismo de segurança. Respondendo a sua pergunta, mecanismo de segurança. Fechou o horário? Zero o robô. Se for day trade, no caso, né? Zero o robô e deixa ele limpinho, tá bom? Lázaro Sala. Tá bom, querido? Então, olha só. Fiz aqui, então, compra. Aqui é compra e venda, na verdade, né? Compra e venda. Então, se a tendência de compra GL order é igual a 1, se for tendência de venda, GL order é -1. Se eu estou comprado ou se eu estou comprado, GL order igual a 1, eu zero. Se eu estou vendido e GL order -1, eu zero os dois também. Aqui, agora chegou a hora da verdade. Eu vou pegar essas variáveis que eu criei. Pode ser agora ou pode ser depois? Pode ser agora. Pode ser agora. Eu vou pegar essas variáveis e aí vamos lá. Eu vou vir agora, chegou a hora da verdade. Nota que eu vou copiar as variáveis para cá. Variáveis globais de monitoramento. Por quê?
Vou só tirar isso daqui, por quê? Porque eu já declarei a variável booleana, long, tipo double, tipo string, tipo int, tipo float. Float não tem aqui, né? Float é C++. Eu não preciso redeclarar a variável. Agora eu posso setar o valor dela. Então eu simplesmente venho aqui, tiro a declaração e agora eu só estou setando. Por quê? Porque toda vez que entra um tick, toda vez que entra um negócio, eu preciso zerar as variáveis para ele começar a fazer as análises para mim. Então, eu não posso simplesmente fazer todos os procedimentos tick a tick, negócio a negócio, e deixar as variáveis sujas. Então, aqui eu estou limpando a variável. Então, aqui, fez a estrutura de data, atribuiu data hora, checou, converteu tudo para minuto. Passou do horário de abertura, ou seja, estou em horário de pregão. Ainda não deu horário de fechamento, estou em horário de pregão. O que ele vem? GL Open Position é falso, ou seja, não tenho posição. O robô começa informando ou inferindo que você não tem posição. GL Position Type igual a 0, GL Contratos igual a 0, tendência das médias é neutra e GL Order igual a 0. Aí aqui ele começa a popular estas variáveis. Então, toda vez que você começa um loop, toda vez que você começa um tick, toda vez que você começa um novo negócio, você vem e você zera as variáveis. Zera não é o termo correto, você inicializa as variáveis para deixar elas redondinhas. E aí vem aqui depois, e aí começa o processamento das suas variáveis e começa a dar nome aos bois e começa a atribuir valores para esses caras, tá bom? E aí você tem o hold de compra e aí você tem o hold de venda, tá bom? E aí agora nós vamos fazer o seguinte, Lázaro, você só não me respondeu se ficou ok. Deixa eu fazer uma pergunta para ele aqui, Lázaro, ok? E agora, para terminar, a gente vai comentar o gráfico. O que é comentar o gráfico? Comentar o gráfico é o seguinte. Tem uma coisa que eu gosto muito. Deixa eu só fazer o seguinte. Deixa eu limpar isso aqui. Isso. Ele deu wrong parameters count. Ok, sem problema. Quando você dá um print. Então deixa eu pegar um print aqui. Aqui, ó. Inicialização e deinicialização. Deixa eu fazer diferente. Quem sabe faz ao vivo? Então vamos fazer ao vivo para facilitar a vida de vocês. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o robô, que é o TCNR, tá aqui no cantinho. Acho que não dá para vocês enxergarem. TCNR. Clica, arrasta. Então tá aqui, ó. Número de contratos, valor do stop loss, stop gain, horário das 9h15 às 17h45, média 8,0 simples. Ah, não quero exponencial. Vem aqui e troca. Média 21 com 0 de deslocamento. Ah, exponencial não quero simples. Vem aqui e troca. Quando você dá um OK, ele desenhou as linhas no gráfico e imprimiu para você. Inicialização realizada com sucesso. Vou tirar as coisas do gráfico. Botão direito, remover. Removi. Removeu as médias do gráfico, deixou limpo. Escreveu para você, deinicialização executada com sucesso. Então, o que acontece? Essa linha print, tudo que você imprime, aparece nessa guia expert aqui, ó. Essa guia expert aqui embaixo. O problema é que às vezes, como é muita mensagem, esse cara, ele fica muito difícil de você pegar e ficar acompanhando. Você tem que parar toda hora, você tem que abrir o arquivo de log, jogar no Excel para facilitar a sua vida, etc, etc, etc. Então, tem uma coisa que eu gosto muito, que é o comment. O comment, ele vai fazer uma linha... eu vou ter que jogar lá no timer. Tá bom, só para explicar. Onde eu quero que ele mostre para mim, por exemplo, quais são as variáveis que me interessam. Eu quero que ele mostre para mim qual é o status do GL Open Position. Então, GL Open Position, 2 pontos. Quero que ele me mostre o status da GL Position Type, 2 pontos.
e quero que ele me mostre o status da GL Order. Ctrl C, Ctrl V. 2 pontos, fecha. Então, o que vai acontecer agora? Deixa eu só dar um compilar, ok. Agora, não vai acontecer nada porque não tem tique. Então, se não tem tique, não tem como eu mostrar para vocês. Mas tem timer. Então, eu vou pegar essa linha aqui, ó, e vou colocar ela num timer, só para mostrar. Depois a gente tira ela fora. Então, imagina que esse cara aqui, o GL Open Position, é true. O GL Position Type é Buy. E o GL Order é 1. Então, o que vai acontecer? O que é o Comment? E vocês vão ver que é uma ferramenta muito, muito importante. Quando você arrasta o robô para o gráfico e executa, ele tem aquela mensagem de 5 segundos, né? Que ele está rodando a um timer de 5 segundos. Se você reparar aqui em cima agora, ele mostrou para você o comment. Então tá aqui, ó, GL Open Position igual a True, GL Position Type igual a Buy e GL Order igual a 1. Então, a cada tick, aqui eu coloquei no on timer porque não tem tick porque o mercado está fechado. A cada tick, ele vai mostrar para você em tempo real o que está acontecendo. Isso é muito mais fácil do que você colocar um monte de print aqui embaixo e ele vai encher esse negócio de print, você não vai conseguir acompanhar. Então, quando você está fazendo o programa e você quer depurar partes que são importantes, você pega e coloca as suas variáveis dentro do comment. E aí você comenta. Então aqui, que é a linha oficial do comment, a cada tick, a cada negócio, esse cara vai vir colocar para você qual é a posição, qual é o tipo de posição e qual é o valor do GL Order. Então as coisas vão acontecendo no gráfico e você vai olhando as variáveis. Então você consegue enxergar o que está acontecendo, entre aspas, por dentro do sistema. E aí te ajuda a você pegar e fazer uma análise mais precisa, sem ter que ficar toda hora cancela, descancela, para, checa o código, volta, testa de novo. Então você vai acompanhando, você vai lá e enche essa linha de variável para você acompanhar o desenvolvimento do robô, tá bom? Obrigado, Eduardo. Então o Eduardo pegou. Boa. Tá ok? Então, 9 horas, já podemos pensar em encerrar já, porque depois agora vai vir só a parte de colocação de ordem e aí acabou. Então nós vamos fazer o seguinte, essa comment aqui tem uma coisa muito interessante que acaba de acontecer, eu vou usar como exemplo. Eu vou vir aqui agora e vou tirar o robô. Então, remover, nota que ele vai dar de-inicialização executada, nota que ele tirou as linhas e nota que ele deixou o comment. Então, a gente vai colocar mais uma coisinha aqui. Tá vendo esse FX aqui em cima? Para você não ficar rodando o dedo e tendo lera ou tendinite que nem eu tenho, você vai aqui, ó, e ele já te fala qual é a função que você quer. Então, eu quero ir lá na onInit. Ele automaticamente já te leva. Junto com a Reset Last Error, eu vou escrever isso aqui, ó, comment. E vou colocar um espaço em branco. Então, o que acontece? Se tiver algum comentário que ficou sujo, eu vou lá e pumba, tiro fora. Vou colocar isso na onInit e vou colocar isso na onDinit. Então agora, quando eu rodar a deinit, ele tem que me limpar. Então eu tinha esquecido desse comment aqui, ó. Vamos colocar aqui, limpa comentários que ficaram no gráfico. Tá bom? É isso que faz o comment. E aí desce, on tick. Aqui você não pode colocar comment, porque senão ele vai ficar piscando, entendeu? Aqui não, aqui pode deixar o pau comer, não tem problema nenhum. Você só vai colocar o comment espaço em branco quando você inicializa e quando você deinicializa.
O resto você pode deixar como tá, não tem problema nenhum. Tá ok? Desce mais um pouquinho, tá lá. Então chegamos no final. Aqui agora o próximo módulo, que é na próxima semana, é a colocação das ordens, que a gente vai usar os trades, trade.buy, trade.sell. Se não tiver nenhuma dúvida, me despeço. Então eu vou esperar um pouquinho, porque eu sei que demora para chegar meu áudio. Se eu cortar agora, fica aquela coisa meio truculenta. Pessoal, se precisar de alguma coisa, essa on-timer aqui, ela tá demais, você não precisa, ela foi só para mostrar, tá bom? O que vem aqui agora, podemos até deixar para a semana que vem para a gente não esquecer, é o que se chama de Order Placement, que é o GL Order diferente de 0. No caso aqui, quando o GL Order for igual a 1, eu vou bater uma boleta de compra. Quando o GL Order for igual a menos 1, eu vou bater uma boleta de venda. Então, isso aqui é próxima aula. Seguimos daqui. Tá bom? Pessoal, bom descanso a todos. Precisar de alguma coisa, vai conhecer o nosso programa de coaching, www.utrade.pro.br. Lá tem o programa de coaching de mercado. Se você quiser conhecer e fazer um test drive desse robô, www.udev. Vou colocar aqui no www.utrade.pro.br. Esse é o coaching de mercado, engloba o coaching de robô. www.udev.com.br. Aqui você vai pedir um test drive, já tem um robozinho pronto, você vai baixar, espetar na tua máquina, esse aqui, para curtir, tá? Lá não tem o código-fonte, é só o executável, esse aqui você vai receber na aula que vem. E lá tem o coaching, tá? Deixa eu rapidamente fazer diferente então aqui, quer ver? www.udev.com.br. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele daqui. Abriu. Só que ele abriu na janela errada. Então aqui, ó, tem o test drive, você vai clicar. Minha cabeçona tá na frente, né? Quem sabe faz ao vivo. Eu amo essa frase. Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu arrumar essa janela aqui, ó. E aí eu jogo esse cara pra cá. E jogo esse cara pra cá. Tá bom? Então você vem aqui, preenche o formulário e aí você vai receber um e-mail. O e-mail vai ter os dados do seu test drive. Depois, quem somos, tem um pouquinho da minha história. A camisetinha é de piloto, né? Eu sou piloto. E aí, por que automatizar a liberdade emocional? Ou seja, já não precisa mais ficar tomando Rivotril no mercado. Opere todas as oportunidades. Rastreie mais de 200 ativos por minuto. Isso aqui é um robô que eu fiz para um cliente. Faça backtest, né? Ou seja, experimente a sua estratégia antes de colocar ela ao vivo. Saia da frente do terminal, ou seja, arruma tempo para fazer outras coisas e deixa o bichinho trabalhando para você. Aqui fala do coaching, quais são os 5 módulos. Módulo número 1, indicadores. Módulo número 2, preço. Módulo número 3, mecanismos de segurança. Módulo número 4, COT, ou Code Optimization Technique, ou técnicas de otimização de código. E módulo 5, backtest. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato via formulário. Aqui tem o e-mail e aqui tem o WhatsApp. Se você precisar falar comigo, deu vontade de falar, manda um WhatsApp, a gente bate um papo. Se quiser ligar, manda um WhatsApp, a gente marca um horário, fala comigo ou fala com a Amanda, a gente pega e bate um papo com você, tá bom? Então tá aí os 2 sites. Esse aqui é o site da UDEV, que tem o coaching. O coaching demora mais ou menos aí, conta porca, entre 2 e 3 meses, tá? Depende da velocidade do aluno. Depende de quanto tempo o aluno já programa, depende de vários fatores, mas assim, o coaching também não termina. O coaching, na verdade, termina quando o aluno para de me procurar. Então também não tem pressa, dá para fazer tranquilo, tá? E aí, se vocês precisarem de alguma coisa adicional, é só entrar em contato, tá bom? Muito obrigado a todos. Precisando de alguma coisa, basta entrar em contato. Um abraço a todos, muito obrigado, tchau, tchau.